Não há o mesmo equilíbrio e liderança em campo. Estas são declarações de Roger Schmidt, o treinador do Benfica, no final do jogo de ontem, onde para a Champions, diante da Real Sociedade no Estádio da Luz, o Benfica teve o seu terceiro jogo, a sua terceira derrota, sem marcar golos e sem pontos. Temos hoje pedra para polir, muita pedra para polir. Nenhum de nós é treinador, mas a todos nós é permitido o direito à opinião livre e apaixonada, porque no fundo aqui o que nós trazemos é a opinião do adepto apaixonado, que não come gelados com a testa, é um facto indesmentível, e que assume que criticar não é dizer mal de forma gratuita, é apenas e só dar a nossa opinião e dizer aquilo que nessa mesma nossa opinião não está bem. Já se sabe que eu sou o José Carlos Soares, estou, como sempre, mal ou bem acompanhado conforme os momentos, pelo Bruno Costa Carvalho, o Chorão, e pelo nosso ancião, o José Barão das Neves. Vamos lá, este é o Carrega Benfica. Ora, meus senhores, muito bem-vindos. Já sabem, todos aqueles, os nossos amigos que nos acompanham, que são nossos subscritores, deixem aqui embaixo, na caixinha de comentários, os vossos comentários sobre aquilo que se passou ontem no Estádio da Luz, mas mais importante, se calhar, do que isso, é os vossos comentários, a vossa opinião sobre por que motivo é que está a acontecer. Hoje, para não haver chorinho, nem aquela típica posição do Bruno Costa Carvalho, qual Calimero de se tapar com a casquinha de ovo na cabeça a fazer-se de coitadinho, porque o José Barão das Neves é que habitualmente é o primeiro a falar. Hoje começo por ti. Eu sei que isto habitualmente tu não gostas muito de falar de futebol, porque não és treinador, de táticas, de técnicas, de estratégias, disto ou daquilo, mas acho que hoje é incontornável e lançava-te aqui a bisca, precisamente por estas declarações que eu considero, no mínimo, estranhas, do Roger Schmidt no final do jogo de ontem, dizendo que não há o mesmo equilíbrio nem liderança em campo. Eu confesso, no alto do meu 1,80 m de pura lerdice, que não consigo perceber o que é que Roger Schmidt quis dizer com isto, da mesma forma que não consigo perceber se o Benfica tem esquema de jogo, se não tem, o que é que se passa para esta vergonha. 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado, nenhum ponto na Champions League. Ora, muito boa tarde, José Carlos Soares e José Bandas Neves. Ao contrário do que é habitual, José Carlos, eu não te estou a ver. Não sei se isto é um novo truque, mas eu gostava de poder ver, para ver a tua cara, as tuas reações, etc. Costumam ser agradáveis e, portanto, não sei se há aqui algum problema técnico. Agora sim. Muito obrigado, José Carlos, e assim já te consigo ver com toda... É outra coisa. Ora bem, então vamos lá ao que aconteceu ontem. Eu se calhar começava com uma pergunta, e para isto não ser, antes de ir à questão, vocês sabem qual é o 11 do Benfica? Vocês já percebem qual é o 11 base do Benfica? Se te pode dar uma ajuda, e porque sabes que eu sou uma moça extremamente bem apetrechada para a coisa, o 11 que o Benfica ontem jogou foi este. Não, eu sei bem qual foi o 11 que o Benfica jogou. Isto ia servir lá mais para a frente, mas agora o 11 não. Não sei eu, não sabes tu, não sabe ninguém, nem o Roger Schmidt. Nem o Roger Schmidt. Isto era uma pergunta, evidentemente, com um cariz retórico, porque o treinador foi o primeiro a assumir que ainda não encontrou um 11 e continua sem encontrar um 11. Está-lhe a demorar tanto tempo a encontrar um 11 como a falar português, porque o Roger Schmidt está aqui há 1 ano e meio em Portugal,
e não diz uma palavra de português. Portanto, não sei não se vê nada que estás a dizer, mas deve ser bestial, Não, é que eu José tinha Carlos Soares. anotado Mas, precisamente essa situação de ele não falar português ainda, mas fizeste muito bem em falar nisso. pronto, eu não combino nada contigo, estou a dar a minha opinião e, portanto, mas fico contente que não seja o único a ver isto. Se alguém achava que um treinador do Real Madrid podia estar 1 ano e meio sem falar espanhol, está completamente enganado. Portanto, o facto de Roger Ou Smith até não os falar jogadores, português, ou, desculpa estar-te a interromper, ou até não é os. coisa. Não, não, não tens. Sabes Não que te o podes interromper às vezes que Rafinha, quiseres. que jogou no Bayern Munique não sei quantos anos e não sei o quê, que jogou no Flamengo na altura do Jorge Jesus. Esta semana, num daqueles podcasts, ele foi contar histórias dos anos que jogou na Alemanha, porque antes de jogar no Bayern tinha jogado no Schalke e não sei o quê. E ele disse, ao fim de um mês de lá estar, os colegas dele alemãos já protestavam porque ele tinha que começar a aprender. Claro. E ele Ó são obrigados a José Carlos aprender. Soares, José Carlos Soares, te lembras a primeira conferência de imprensa em Itália do Mourinho, quando foi para o Inter de Milão, foi em italiano e um italiano já muito bom, segundo os italianos. A primeira conferência do Pepe Guardiola no Bayern de Munique foi em alemão. Meu Portanto, querido, gosto ou não se e goste, ele, o treinador da seleção da Federação Portuguesa de Futebol, na primeira conferência de imprensa, já se tentou expressar em português e tinha um professor de certo, português, ele fala aquele portunhol, mas nota-se o respeito. E certo. isto é respeito. É isso. É respeito, cultura, perceber o clube, onde está, etc. Não é à toa que o Pepe Guardiola dá a primeira conferência de imprensa na Alemanha em alemão, quando ele não falava a palavra alemão, ou o Mourinho, mais fácil italiano para nós, mas de qualquer maneira acho que num italiano já muito correto, o que mostrou um estudo e uma dedicação à causa. Ao fim de 1 ano e meio, o nosso treinador não falar uma palavra de português, já sei que quem nos estiver a ver não tem nada a ver com a técnica, nem com a tática, nem com nada, e nós até ganhamos o ano passado sem ele falar nenhuma palavra de português. A verdade é que passado 1 ano e meio, eu acho que o Benfica, a organização Benfica devia exigir que o treinador falasse português e que os jogadores que estão no clube, como tu há bocadinho dizias e muito bem, também falassem todos português, e isto é uma questão cultural que depois mexe com tudo, apesar que as pessoas não sabem, mas verdadeiramente mexe com tudo. Ora bem, de facto, relativamente ao jogo de ontem, comecei logo por dizer que o treinador não sabe, está completamente perdido, continua sem saber qual é o 11 do Benfica, deixa jogar o adversário, enfim, um conjunto de equívocos que eu até podia estar aqui já a explorar, mas a primeira coisa que eu gostava de dizer é que é o mais triste de tudo, é que a derrota de ontem só surpreendeu os mais desatentos. Portanto, a derrota de ontem era uma coisa mais ou menos evidente. E estamos a falar com a Real Sociedade, que é o quinto classificado espanhol, e não é o Real Madrid, nem é o Barcelona, que é o atual campeão espanhol. Portanto, não jogamos com o Real Madrid, nem com o Barcelona, nem sequer com o Atlético de Madrid, jogamos com a Real Sociedade. Décima primeira classificada do Campeonato Espanhol. Sim, e este ano vai Não, em quinto, neste momento vai em quinto. Não, Não, décimo vai em primeiro. quinto. Vai em quinto. Eu ontem fiz Oh, um oh, oh, relato. oh. Não, está em quinto. Não, Meu não, Está em querido, está quinto. em quinto, José está em Carlos Soares, quinto. está em quinto. eu Está em quinto, ontem está em quinto. Opa, está em quinto. José Carlos Soares, tem está em quinto. 6 Pá, pontos. acredita que Está em quinto Tem lugar. 6 pontos, está a Não 9 tem pontos nada. do Não, primeiro. não, 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 não. Não, estás a Não, ver não, não, não. o Isso, peço feminino. desculpa, mas não está correto. Estás a ver o feminino, assim, a Liga Espanhola, a classificação, deixa-te que já está em quinto lugar. Tem 18 pontos. Tem 18 pontos, está em quinto lugar, tem mais um ponto com o Atlético de Bilbao, que tem 17. Que tem sexto lugar e está a 4 pontos do Atlético de Madrid, que tem 22, mas menos um jogo o Atlético de Madrid. Está em quinto lugar. Agora o José Carlos apareceu, não sei se ele foi embora, se está aqui, se estamos a gravar. José? Estou cá. José, podemos Mas continuar? claro, Está. vocês parece que é a primeira vez que Pronto. fazem isto. Mesmo que eu não esteja aí a aparecer, não se Eu aí preocupem. estava ficaste Não, porque sem eu não som estava a e por isso falar, eu achei vocês é estranho. que estavam a falar e eu estava. Tudo bem, a Real Sociedade está em quinto lugar, mas eu vi o jogo, por acaso tenho visto os jogos da Real Sociedade, e vi o jogo contra o Inter, em que a Real Sociedade foi melhor, e vi o jogo contra o Salzburgo, em que a Real Sociedade ganhou lá 2-0, no jogo a seguir é que o Salzburgo tinha ganho 2-0 no Estado da Luz, e a Real Sociedade foi lá ganhar 2-0 e podia ter ganho o resultado justo, era para aí 5.
e eles foram muito melhores que os austríacos nesse jogo. E, portanto, com o futebol que o Benfica tem andado a fazer, e não sei se vocês se lembram do último jogo para o campeonato em que nós ganhamos ao Estoril, sem saber ler nem escrever, com um gol de António Silva e depois mesmo no fim do jogo, e depois ele ainda acabou por salvar um gol, também o próprio António Silva, mesmo não, provavelmente no último lance do jogo. Nós ganhamos no Estoril de uma forma, enfim, com muita sorte, sem saber como é que conseguimos aquele jogo. O futebol do Benfica foi lamentável. E fomos por este jogo, não sei se basta um indicador, tivemos 37% de posse de bola no Estádio da Luz, frente a um adversário, aqui diz 38, no site da UEFA diz 37, este é o site da está tudo UEFA. bem. Não, por acaso eu fui ao site da UEFA antes. Do jogo, do site da É Champions Champions. Sim, Eu fui ao site da eu Champions tirei League e este há está lá bocadinho. 37%. 38, até está Não, mas amarelo, que eu destaquei os pontos mais importantes. Eu tenho a certeza do que estou a dizer porque estive lá, mas também não creio que 37 ou 38 seja assim muito diferente. O certo é que o Benfica bem, foi completamente dominado em casa. Acho que vivemos depois da humilhação, enfim, que eu não me lembrava de ver há muito, que nós passamos em Milão contra o Inter, em que o Inter foi muitíssimo melhor que nós, mas muitíssimo melhor que nós, e nós conseguimos perder só por 1-0, por uma sorte e por uma exibição monumental do nosso guarda-redes Turbin, que fez provavelmente a melhor exibição da vida dele. Contra a Real Sociedade, o filme repetiu-se. O nosso adversário foi melhor que nós, foi superior a nós. A vitória é inequívoca e, portanto, como tu dizias no início, nós temos 0 pontos, 0 golos marcados em 3 jogos, sendo que com os 2 adversários mais fáceis já jogamos ambos os jogos em casa e perdemos com ambos. Por isso, eu acho que estamos encaminhados para mais uma edição de 0 pontos na Liga dos Campeões. O que acontecer é uma tragédia. Eu estou muito pessimista porque nós para a semana no próximo jogo, que é outra vez com a Real Sociedade, vamos perder outra vez, e depois com o Salzburgo lá também não vejo grandes hipóteses, e depois o Inter vem cá e já sabemos como é que são os italianos. Portanto, eu não vejo esta nossa participação é muito indigna. Até agora fizemos uma figura muito triste na Europa. Muito triste. É completamente indigna. A figura que fizemos em Itália é ridícula e a figura que fizemos ontem é também ridícula. E vemos um treinador completamente apático. Um treinador completamente sem ideias. Um treinador que fica assim a olhar para o jogo com uma cara de espantado, que não sabe intervir na equipa. Ainda ontem tirou o VAR para meter o Washington da defesa de direito para entrar o Chiquinho é que ia salvar o jogo. Enfim, eu não consigo entender estas coisas, estão completamente... O Florentino continua no banco, eu sei que pode não ter entrado na melhor forma da equipa, mas é preciso pô-lo jogar sempre, como sempre jogou. Mas deixou de jogar, a nossa segurança defensiva é rigorosamente 0. Nós deixamos a equipa jogar, as outras equipas jogarem, não somos pressionantes. As aquisições são um conjunto de equívocos. O Arthur Cabral, o Jurasek, enfim, acho que nós não sabemos muito bem o que andamos aqui a fazer e estamos a pagar a fatura. E eu volto a dizer, este Benfica não vai ficar nos 2 primeiros lugares do campeonato. E por grande tristeza minha, nós vamos ficar em 3º ou 4º lugar no campeonato. E eu estou farto de avisar isto. Já fui aqui, enfim, até neste próprio programa, têm alguma dificuldade em acreditar naquilo que eu estou a dizer. Eu costumo dizer-vos, volto-vos a dizer uma coisa, eu tenho um problema na minha vida e digo isto com muita modéstia, é que tenho, porque é uma coisa que não é boa, que é ter razão antes de tempo. E ter razão antes de tempo faz-me ter uma coisa na minha vida que é incompreensões, insultos e coisas do género, e portanto às vezes apetece mais estar calado do que estar a dizer aquilo que, aos meus olhos, se torna absolutamente óbvio. E a derrota, quem me conhece sabe perfeitamente que eu disse que íamos perder o jogo na Luz, não tinha nenhuma ilusão quanto ao assunto, e perdemos sem espinhas. E para o campeonato vamos ter um jogo muito difícil com o Casa Pia, aviso já, e o campeonato não nos vai correr bem, não nos vai correr bem.
não nos vai correr bem, que é aquilo que nós nos devíamos focar, porque nós não estamos no caminho correto. E não estou a ver capacidade interna de reação, sobretudo do nosso treinador. O nosso treinador não sabe o que está a fazer. Um treinador que chega ao final do mês de outubro, não tem um 11 na cabeça. Ele o ano passado tinha um 11 na cabeça porque era sempre o mesmo, olhava para o banco e não tinha quase ninguém para poder fazer substituições. Ele não lida bem com várias soluções, mas essas soluções às vezes até são um bocadinho, digamos, enganosas, porque achar que o Arthur Cabral é um jogador para o Benfica é um erro grande. Eu gostava que me explicassem porque é que fomos comprá-lo. Porquê? Qual é o motivo que nós compramos o Arthur Cabral? Deve haver um motivo qualquer, mas não é um motivo desportivo. O nosso scouting passou tanto tempo a saber que precisávamos de um defesa esquerdo que o Grimaldo se ia embora. O melhor que se lembraram-se foi do Jurasek, isso é o grande defesa esquerdo que nós de facto andávamos à procura. Se o treinador acha que o Chiquinho é a solução para quando nós estamos aflitos num jogo, que é a melhor carta que ele tem para meter, enfim, são equívocos atrás de equívocos e este Benfica não vai longe. Pois, muito, muito, mas mesmo muito daquilo que tu estás a dizer, eu concordo, mas antes de eu dizer o que quer que seja, José Barão das Neves, gostávamos também que partilhasses a tua opinião connosco. Primeiro, cumprimentar os meus amigos e cumprimentar quem nos vê. E não há dúvida nenhuma de que o nosso clube está em crise. Está em crise, quando falo em crise da questão futebolística. O jogo de ontem, na minha opinião, foi de uma pobreza franciscana, ou como se dizia antigamente, levámos um banho de bola, mas um banho de bola daqueles que custam muito a engolir. Realmente ontem o Benfica teve uma exibição sem futebol, não teve qualquer tipo de futebol. O Benfica não se exibiu com qualquer tipo de futebol, apesar de eu achar que ainda vejo os jogadores forçados, os jogadores a tentarem, mas ali há realmente precisa ali uma mão de alguém, e esse alguém é o treinador. Mas na sequência do nosso último programa, nós não tivemos só o jogo de ontem. Tivemos o jogo de ontem e tivemos o jogo da Taça de Portugal nos Açores. E já neste jogo da Taça de Portugal nos Açores, seja com este treinador, seja com o treinador que for, já no tempo o senhor que era português, mas também falava tão mal português que se calhar era melhor às vezes estar calado. Eu não entendo substituições aos 89 minutos. Tenho muita dificuldade em perceber. Confesso que me faz muita confusão colocar um jogador em campo aos 89 minutos. O JJ tinha essa mania para dizer aos jogadores quem mandava era ele. Era uma maneira que ele tinha, segundo vinha a saber, até que um dia o capitão da equipa, o Luizão, porque lá depois de 5 vezes pôr o mesmo jogador aos 89 minutos, o capitão da equipa foi falar com ele e dizer que nunca mais fizesse isso. E ele acatou. Começou a pôr, em vez de aos 89, começou a pôr aos 85. É uma falta de respeito pelo quem joga futebol. O Benfica está realmente em crise. Vocês, como sabem, nestes programas que já levam algum tempo, eu sou sempre um crítico quando acho que devo criticar, mas sou um crítico otimista, contrariamente ao meu caso, o meu amigo Bruno, que foi a primeira pessoa aqui, como dizia há bocado, em off, muito bem, a alertar para aquilo que está a passar. Eu, de qualquer maneira, faço sempre uma leitura de outra forma. E acho engraçado, porque tanto as redes sociais como a imprensa alinham num determinado coro. Eu vou-vos dar um exemplo. O Arthur Cabral marcou um gol nos Açores e marcou um gol depois de jogar 298 minutos. Jogou 298 minutos e marcou um gol. E aqui Del Rey, que o homem coitado não marcava uma série de tempo. Eu não sei se o homem vai resultar ou não, porque eu realmente conhecimentos de treinador não tenho nada. Sou um apaixonado e vivo no meu clube com alma e coração e gosto imenso que o Benfica ganhe, como todos nós. Mas tenho sempre algum cuidado e ao longo dos anos fui adquirindo esse cuidado com as críticas. Tenho sempre algum cuidado
e acho que, apesar de achar que estamos em crise, acho que há algumas coisas que, pura e simplesmente, ainda vamos melhorar. O mais engraçado é que eu não vejo a imprensa nacional falar, por exemplo, de um jogador que tem um gol também em cerca de 650 minutos. Foi o melhor marcador do ano passado, à custa de muitos penaltis, mas pelos vistos isso não interessa. E nós incluímos isso e vamos atrás disso. Os benfiquistas têm sempre, eu já disse isto aqui no último programa e vou tornar a repetir, os benfiquistas, especialmente o terceiro anel, têm sempre necessidade de ter nenés. O Nené era aquele jogador sublime que não sujava os calções num vendaval terrível e depois ganhávamos 1-0 com o gol do Nené de calcanhar. E os benfiquistas têm sempre, aliás, o Jonas quando veio estava velho, o Cardoso era um jogador horrível, o João Mário idem, e estes três estão-me a lembrar agora. Agora chora-se pelo Cardoso quando na altura era assobiado, agora fala-se no Jonas quando no início era assobiado, ontem lenços brancos. Pronto, o adepto do futebol é isto, é a paixão, eu ver aqui. Posso interromper só um segundo? Claro que pode. Eu lembro-me de ser criticado. Eu tinha um blog na altura porque o Cardoso de facto não jogava e jogavam. Blog esse que deu lugar a um livro que eu tenho. Isso, exatamente. E também fui muito criticado na altura porque eu queria que o Cardoso jogasse e era o que jogar. Mas, olha, Brandas, deixa-me só dizer uma coisa. Eu conheço muito bem a sua postura. E a sua postura é sempre de um homem extremamente elegante e é um grande benfiquista. Portanto, são duas coisas que eu gosto. Mas esse otimismo que o José fala aqui um bocadinho e não se aplica assim, mas há uma frase que por acaso não se aplica assim, mas que é importante, que é um otimista é um pessimista mal informado. Portanto, este seu otimismo, ou seja, eu ainda não acabei de dar as informações todas. Mas esse otimismo que proclama. Não, mas eu gostava de dar mais alguns exemplos. Não, e vai dar. E meu querido amigo, sim, mas deixe-me só para ser isto um diálogo e depois pode dizer o que quiser. Não, à vontade. Eu até gosto que me interrompa, para eu poder respirar. Eu até percebo a sua referência ao Taremi, mas repare, como ao dos outros podemos bem nós, não é? Até porque eles... Eu só comparei realidades. Sabes o que é que dizem em Angola? Em Angola dizem Gindunga e Matacalheio, para mim é refresco. Isso, claro. Só comparei realidades. Como algo podemos nós... Mas há uma coisa que nós temos que ver, José, e desse desafio, que é... Não pode comparar, e isto custa-me dizer, e tão publicamente custa-me mesmo muito, eu não quero comparar a atitude e a postura do Futebol Clube Porto em jogos da Champions com a do Benfica. É incomparável. É triste. É muito triste. Não digo o contrário, mas não fica feliz por ganhar os jogos ao Porto. Pronto, está tudo bem. Não foi isso. Isso foi outra coisa que foi alterada. Eu acho isso. Realmente, eu escrevi isso num comentário de um senhor que usa boina, que era muito conhecido. Usa boina e que nos últimos tempos, nas redes sociais, limita-se só a criticar. Eu escrevi lá que está na moda bater no homem. Quem é? Está na moda. Eu também bato. Acho que é Luís e o último nome é Borges e o do meio é Filipe. Eu não sei quem é, acho que é mais ou menos assim este nome. E eu escrevi lá um comentário a dizer que está na moda, porque não sei se é Luís Filipe Borges ou Luís Borges, era um homem que fazia aos 5 para a meia-noite, e que é um benfiquista. Mas está na moda tirar frases, as frases, o homem já vai explicar, aliás, conforme os meus amigos do programa anterior. Está a brincar. Mas já se veio justificar. Quer dizer que aquilo estava, pura e simplesmente, estava a ser irónico. Agora, tirar essa frase para depois atacar o homem parece um pouco sério. Agora, mas de qualquer maneira, para terminar o meu raciocínio, gostava de dar aqui mais 2 ou 3 pormenores. Primeiro, tanto no jogo da Taça como no jogo de ontem, Tiago Gouveia merece uma oportunidade na equipa do Benfica. Verdade. Estamos a investir nos mesmos jogadores. Eu não me interessa se ele tem um 11 ou se não tem um. Claro que me interessa. Eu gostava que o Benfica tivesse como o ano passado. Não está.
pronto, e lamento, ainda para mais, à distância que estou, nem ao estádio posso ir, mas também se fosse ao estádio, de certeza que não era um daqueles que assediava nem punha lenços brancos. Isso que é contra a minha maneira de ser. Apesar de dizerem que a crítica é boa quando é construtiva, é isso que eu tento fazer na minha perspectiva. Acho que temos um Gonçalo Guedes que merecia também uma oportunidade. E assiste sempre nos mesmos jogadores. Realmente, acho que o Jurasek, apesar de ontem, no início do jogo, até achei que o rapaz estava-se a portar bem, mas acho que, para mim, por aquilo que tenho visto, inclusivamente o Bernat, era a melhor opção do que o Jurasek. Era aquilo que eu tenho visto. Mas esta maldicência, esta maneira de andar ultimamente a falar sobre o Benfica é de tal maneira doentio que até a indicação para administrador da SAD de Luís Mendes foi objeto nas redes sociais de um corrupio de questões que eu, por exemplo, nunca vi levantar ao anterior senhor que até era de sportinguista. Questiona-se um homem que é benfiquista de uma forma que me parece até muito pouco educada. Mas sou eu. Contra a Liga dos Campeões. Sou eu que Nisso eu estou assim. de acordo consigo, José Brandão. Estar a questionar uma pessoa antes da pessoa entrar em funções não me parece correto. E há uma coisa que ele não fez, foi nunca desviou dinheiro do Benfica. Não, acho que até ele não... As filhas, não sei se ele tem filhas, estão para casar, mas de certeza que não vão pagar o casamento das filhas dele se elas tiverem. Ou se tiverem idade para isso, as meninas. Agora, há uma coisa que eu sei, é que na Liga dos Campeões nós andamos aqui a fazer uma figura que para mim é uma triste figura, porque depois de 270 minutos sem marcarmos um golo, estamos a bater recordes que já vinham de há não sei quanto tempo. E mesmo até para sermos apurados, a imprensa de hoje referia que temos que ir atrás de 2 clubes, o caso do Newcastle em 2002 ou da Atlanta em 2019, que depois de não marcarem golos e estarem 270 minutos sem marcarem golos ainda conseguiram ser apurados. Portanto, é o tal milagre, estas contas portuguesas, que os portugueses são muito bons a fazer e que eu me recuso a fazer. Por fim, só uma nota em relação ao falar português e àquilo que o Bruno disse do jogo de Milão. O Benfica na primeira parte contra o Inter jogou muito bem. Não jogou bem, foi na segunda parte. E na segunda parte podíamos ter sido goleados de Itália. Em relação ao falar português, o melhor exemplo que eu tenho é de um grande benfiquista, que por acaso é grego, e chama-se Samaris. Sim. Bom exemplo. E para já é por aqui que me fico. Para já. Bom exemplo. Diz lá, Bruno, diz. Não era. Não ia falar do jogo de Itália, mas não acho que seja muito relevante. Vocês tiraram-me praticamente até o agora este do Samaris. Até o Samaris. Bem, eu acho que honestamente eu hoje não quero nem saber dos casamentos das filhas do outro senhor. Eu não vejo isso nas redes sociais, lá está, porque eu, a bem da minha sanidade mental, eu devo ter as minhas redes sociais tão bem, digamos que blindadas, que eu não vejo. Desculpem lá, eu vou dizer um palavrãozinho, não vejo merda. Pronto, peço desculpa, mas eu estou com uma azia tão grande que eu tinha que dizer. Bem, taticamente o Benfica não existe. A equipa está fora de forma e a minha pergunta é: tantas férias não terão retirado ritmo? É porque o Benfica deve ser o clube no mundo que mais férias já deu aos jogadores nos intervalos das seleções. Eu acho isso muito bem quando a época já está do meio para a frente. Agora, no início da época, quando a equipa ainda está à procura de elevar os índices físicos, por muito que eles em casa andem na bicicleta ou façam umas corridinhas ou uns abdominais, não é a mesma coisa. Jogadores fora de posição. O Auschner, de tanto jogar, ou a defesa esquerdo, ou a defesa direito, ou não sei quem, ou não sei o que mais, ontem jogou mais ou menos na posição dele e a minha pergunta é esta: jogou? Porque de facto aquilo de ser pau para toda a colher. Eu por acaso eu acho que ele rende mais à esquerda, onde joga o João Mário, mas posso estar enganado. Sim, mas repara, é isto que eu estou a dizer. É o que tu dizes. Ele tem jogado mais a defesa esquerda ou a defesa direito. Depois
essa história da língua. E a história da língua é importante, nem que seja por uma questão de respeito. Nós somos tão bons, o Benfica merece tanto respeito, para nós até merece mais, mas para os que vêm de fora, o Benfica merece tanto respeito como merecem clubes onde eles jogaram ou treinaram e aprendem as línguas desses países. Porque se o Roger Schmidt fosse para a Itália, nesta altura já estava a falar italiano, nem que fosse atravessado. Se ele fosse para a Espanha, e nem estou a falar de ir para a Itália, para um Milão, para um Inter, não. Se ele fosse treinar uma qualquer equipa italiana, já estava a falar italiano. Se ele fosse treinar um Valência da vida, um Real Sociedade da vida, um clube qualquer em Espanha, já estava a falar espanhol. Se ele fosse para a Inglaterra, já estava a falar inglês. Ora, por que carga d'água ele veio para Portugal e diz que não aprende a falar português e não há ninguém naquela estrutura que diga: oh amiguinho, o Sven-Goran Eriksson veio para Portugal e ao fim de 6 meses ele já se expressava em português. Portanto, tem que ser por uma questão de respeito. Nós merecemos, os benfiquistas merecem o mesmo respeito que merecem os adeptos, e o Benfica merece o mesmo respeito que merecem os espanhóis, os franceses, os alemães, os ingleses. O respeito é bonito e eu gosto. E logo aí acho uma certa sobranceria e arrogância. E disso ninguém pode negar que o Sr. Roger Schmidt é arrogante e teimoso, porque ele tem aquele lote de jogadores e não abdica dele, mesmo que eles estejam a jogar peanuts. Concordo perfeitamente que o Tiago Gouveia já merece uma oportunidade. E se vocês me permitem, aqui uma coisinha, isto eram as estatísticas de ontem, que pronto, acho que não interessa nada para aqui agora, mas se vocês me permitem, até isto é importante. Ontem, quando começou o jogo, e isto explica muita coisa, e atentem apenas nas bandeiras, este foi o 11 inicial da Real Sociedade. Um japonês, que é bom como o milho, o Cubo, joga muito, e um lateral direito, o Traoré, quem me dera que ele jogasse no Benfica. Este era o 11. 9 espanhóis, bascos, não interessa, 9 espanhóis. Este foi, não é este, isto é outro, são outros 5 escudos, é este. Este foi a equipa do Benfica. Jogaram 4, 2 da formação e 2 que vieram. De resto, isto está mais representado do que a ONU. Um ucraniano, um checo, um argentino, um dinamarquês, um norueguês, um brasileiro e um sérvio. Sérvio ou croata, nunca sei o que é que o museu é, não interessa. É croata, e um croata. Isto não quer dizer nada, mas também quer dizer muita coisa. E depois temos esta situação. A situação que, quanto a mim, é uma situação que, de facto, que é esta. Esta aqui. A equipa do Benfica deveria ter ontem o 11 inicial, antes do jogo começar, portanto, a análise é esta, depois seria outra. O Benfica devia ter jogado, tal como diz o Zé Barão das Neves. O Bernardo, apesar do Jurasek, o Jurasek não vale os 14 ou os 17 milhões. O Ristich era melhor que o Jurasek. E nós falámos nisso já aqui em programas passados. Isto devia ter, era feijão com arroz. E é outro problema, é que o Roger Schmidt não está a fazer feijão com arroz. Ele nem sequer está a fazer, ele está a inventar, é uma salganhada. A equipa do Benfica não há fio de jogo, contrariamente ao que aconteceu o ano passado. Repare, devia ter jogado o Bernardo e o Bá, que faziam corredores. O Florentino devia ter jogado na sua posição. É o único recuperador de bolas que o Benfica tem. O Florentino, o ano passado, na Champions League e na Liga Portuguesa, foi o jogador que mais bolas recuperou. E sempre me ensinaram uma coisa, quando nós comandamos, e
o Zé não sei, mas o Bruno já se fiou e que, bom, às vezes também se enganou no casting, mas isso são outros 5 escudos, também não interessam nada. Mas pronto, esta foi uma bicadinha, Bruno. Mas o Bruno, o Bruno já geriu equipas, eu já geri equipas, o Zé Barão das Neves presumo que também já tenha gerido equipas, e é um conceito económico que é fundamental. A qualidade de um produto afere-se pela menor qualidade de um dos seus componentes. Portanto, quanto melhor for a qualidade do componente mais fraco de um produto, melhor é esse produto. E atualmente a equipa, e temos que escolher os melhores para as suas funções. Os melhores para as suas funções. Este é bom a fazer aquilo, este é bom a fazer aquilo, este é o melhor a fazer isto. E é assim que se constroem as equipas, sejam elas na vida empresarial, sejam elas numa equipa desportiva. E o Benfica não está a fazer isso. Portanto, com aqueles que ele queria pôr ontem a jogar, eu punha o Florentino sempre a recuperar bolas, que é a função dele, Auschner e João Neves ligeiramente à sua frente. Porquê? Porque quando o Florentino recolhe a bola, nós não vamos pedir ao Florentino para fazer passos a 20, 30 metros, porque ele não consegue. Portanto, o que é que ele tem que fazer? Recupera a bola, que é o que ele faz melhor. Na Europa não houve um jogador melhor que ele o ano passado a recuperar bolas. E tem aqui 2 apoios, o Auschner e o João Neves. E ele entrega a bola redondinha, recupera, entrega a bola. E Auschner e João Neves levam a bola. Rafa de um lado, Neres do outro. Já se sabe, como disse muito bem o Bruno, o Auschner rende mais quando encostado à esquerda. Ora, é muito simples. O Rafa gosta de fazer movimentos, e daqui está a setinha, para aparecer nas costas do ponta de lança. Era o Auschner que no movimento ofensivo ocupava o lado esquerdo. O Neres, que apesar de fazer o mesmo, cruza com mais a propósito, vai à linha e o Musa lá na frente. Isto é feijão com arroz. Só que, infelizmente, o feijão com arroz, nem sequer isto, o Sr. Roger Schmidt é capaz de fazer. E eu trago uma maningância hoje. E esta maningância é esta. Eu acho que estão a ver bem. Vamos esquecer os guarda-redes, os defesas e não sei quê. E pegando no que disse, precisamente... Não se vê nada. Não se consegue ver. Eu vou tentar aqui aumentar um pouco. Aqui, porque isto, eu estou a fazer isto aqui direto, atenção. Acredito, mas não se percebe nada. Pode ser que agora melhorou, isso. Já assim melhorou vê, um pouquinho. Não, já se vê. Pronto, aqui já melhorou um pouquinho. Eu vou subir isto aqui, vou baixar aqui assim, e aqui também. Pronto, já se vê que é o que interessa. Pronto. O que é que isto quer dizer? Isto foi precisamente depois do jogo, e pegando no que disse o Zé Barão das Neves, eu, para mim, os 6 da frente, porque depois já se sabe que aqui atrás vão estar, e se quiserem ser mais coisas, porque eu tenho isto tudo aqui programado, pronto, cá estão os 11, não é? Turbina baliza. Este era aquele 11 que eu acho que o Benfica devia pôr para já jogar em função dos rendimentos dos jogadores que se viu no jogo de ontem. Turbina baliza, o Bernardo à esquerda, Otamendi, António Silva e Bá. Cá está o Florentino, na sua posição, Auschner e João Neves, Gonçalo Guedes, que eu não percebo se ele está bem já treina bem, já estava no banco, o Tiago Gouveia merece a oportunidade, e com o Musa. E depois com as opções naturais, porque se nós olharmos para este 11, só há 2 jogadores nesta equipa que não têm ninguém para substituir, porque o plantel é desequilibrado. Não há ninguém para substituir o Bá. Tu até o Neres mataste, pá. Não, é pá, porque este software só dá para meter um suplente, não dá para meter mais. O Neres entrava aqui ou para a esquerda, para o Gonçalo Guedes Rafa, ou para a direita, porque tu repara que eu tenho aqui estas opções, portanto, o Chiquinho, tu não tens mais ninguém no meio campo. Tu tens Auschner, João Neves, Chiquinho e Florentino para jogar no meio campo. E tens o Coxu. E o Coxu já está aqui também, como no lugar do coisa. Portanto, o Rafa e o Gonçalo Guedes, o Tiago Gouveia, ainda tens também o João Mário, que está a jogar mal. O João Mário era aqui para este lado. Portanto,
Está a jogar mal. podia ser um 11, mas sempre com Florentino. E o plantel está desequilibrado porquê? Eu não quero que concordem comigo, que discordem. É isto que eu penso. Nós não temos ninguém para jogar no lugar do Florentino, e já se provou que não temos, e não temos ninguém para jogar no lugar do Bá. E em bom rigor, por aquilo que se viu, Bernardo e Jurasek, cá para mim, os dois juntos também não fazem mas pronto, eu volto a dizer, gastaram-se 13 ou 14 milhões ou 17 milhões, ou o que é que foi, no Jurasek, quando até agora ele não mostrou ser melhor do que o Ristides. Portanto, há aqui uns mistérios, como o mistério Gonçalo Guedes, que acho que foi o Zé Barão das Neves que também falou nele. O que é que se passa com o Gonçalo Guedes? O Gonçalo Guedes estava no banco e ele ontem nem entrou. O Arthur Cabral ontem, o melhor lance que ele teve, ou os melhores lances dele, foi virem cá atrás à defesa a ajudar. Mas o que é certo é que nenhuma bola lá chegou à frente. Porque o Benfica joga... Quanto é que estou o Arthur Cabral? Mas atenção... O Claro. Arthur Cabral... Não, convém dizer, não é só para gerar é que nós estamos sempre a dizer o valor de uns e omitimos o valor do outro. Isso para mim é cagarica grau. Tu é um jogador que tu aqui já E continua a elogiar, continua a dizer, e era o que eu ia dizer agora. É que eu não tenho... Era o que eu ia dizer agora. Eu também tenho... Tu fazes o que tu quiseres, não é que isso me importa ou interessa para alguma coisa. Porque aquilo que eu digo o Arthur Cabral não vai mudar a minha opinião, nem eu quero mudar a tua, nem tu mudas a minha. Portanto, o Arthur Cabral, para mim, é um excelente ponta de lança, mas tem que estar integrado num esquema de equipa, só que o Benfica não tem esquema. Nós ontem vimos isso, e se vocês forem ver, quando o Benfica tentava pressionar alto, pressionava, mas depois a defesa ficava cá atrás. O que é que acontece? O ano passado, a Real Sociedade, quando pressionava o Benfica, pressionava com um bloco. Vinham os avançados, os médios e os defesas. E iam andando de um lado para o outro, para a frente ou para trás, mas como um bloco. O Benfica não. Os 4 ou 5 jogadores ou 6 jogadores do meio campo e da frente pressionavam e havia um buraco. E o que é certo é que a bola não chega nem ao Arthur Cabral nem ao Musa. Nem ao Arthur Cabral nem ao Musa. E nós vimos a contranatura que é o Arthur Cabral ter que vir a jogar atrás à defesa. O ano passado as bolas chegavam lá acima, porquê? Porque o Benfica jogava num bloco. Entende? E quando havia recuperação de bola, em qualquer zona do terreno, a equipa do Benfica estava lá. Este ano não. Se há recuperação de bola, e nós ontem vimos isso, uma recuperação de bola, em que havia só 2 jogadores do Benfica do meio campo para a frente. E isto a culpa é de quem? A culpa é da falta de liderança, que o Sr. Roger Schmidt Dias diz que estamos aqui com falta de liderança, estamos aqui com desequilíbrios. Então, e a culpa é de quem? Mas a falta de liderança, em relação ao ano passado, saiu o Grimaldo e o Gonçalo Guedes, o Gonçalo Ramos. Que eu saiba, eles não eram propriamente os líderes da equipa. É unânime que o líder da equipa é o Otamendi, é o Rafa, é o João Mário. Até havia quem não gostasse do avançado centro. Eu não gostava e continuo a não gostar. Eu, por exemplo, não gostava e continuo a não gostar. Não é o não gostar, não acho que seja aquilo tudo, está-se a ver. Mas agora são referenciados como grandes jogadores. Não estou a referenciar. Ele no Paris Saint-Germain, mal calça. Marcou um golo ou 2, portanto, não é por aí. Isto lá está, as coisas lá são os nenés ao contrário. Mais vale cair em graça do que ser engraçado. Não, graça com alguns golos. Alguns. Algumas coisas relativamente ao que tu acabaste de dizer. Sim. Eu estive a ver aí com interesse qual seria o teu 11 inicial, ou o 11 base. Agora, atenção, depois de se ver o que é que o Tiago Gouveia tem feito nestes 2 jogos, como disse o Zé, quer no jogo da taça, quer onde. Para mim, ontem o Tiago Gouveia foi o melhor jogador do Benfica e entrou, faltava 10 minutos ou um quarto de hora. Sim, posso continuar? Desculpa. Portanto, eu vi aquilo que tu escreveste, o que é que tu disseste agora,
E não é nada importante se eu estou de acordo ou em desacordo com aquilo que tu estás a dizer. Eu gostava de te perguntar uma coisa. Quanto é que ganha o Sr. Roger Smith do Benfica? Muito dinheiro, mas eu também disse que é só a minha opinião. Não, não é isso. É que parece-me óbvio que no final do mês de outubro o treinador do Benfica tivesse um 11 estabilizado, um futebol que nós entendêssemos, uma ideia de jogo que nós entendêssemos. E às vezes as coisas podem correr bem ou podem correr mal. A mim que me chateou ontem não foi perder com a Real Sociedade, porque se nós tivéssemos jogado bem, tivéssemos perdido o jogo, isso acontece a Foi qualquer como. equipa. A mim que me chateou é eu já saber que nós íamos perder com a Real Sociedade e saber que a Real Sociedade ia ser melhor que nós. E ainda foi mais além do que eu imaginava. Isso é que me chateou. É que nós levamos um banho de bola de uma equipa mediana espanhola. Não vieram jogar aqui os campeões espanhóis, nem as equipas que lutam para ser campeãs em Espanha. Veio aqui uma equipa absolutamente mediana, tipo Atlético Bilbao, tipo Real Sociedade, aquelas assim, Sevilhas, aquelas a Canoli pelo meio, e que são equipas, enfim, que uma equipa de topo portuguesa devia ganhar. E veio dar um banho de bola ao Estado da Luz. Isso é que me chateia portanto, eu acho louvável o teu esforço, que ganhas zero com isso. Não treinas com os jogadores todos os dias, portanto, mas olhas para a equipa, olhas para os jogadores e tentas criar um plano que seja distinto daquele que existe e tentas dar um sentido de jogo ao Benfica. E aí é esse esforço que eu não vejo ser feito por parte do treinador, que inventa todas as semanas, que anda atrás de uma solução que tarda em aparecer, e ele parece não ter a inteligência Não, o de José Barão encontrar das Neves tinha toda a razão há bocado quando disse parece que tem que jogar sempre os mesmos. Para ele, o Auschwitz tem que jogar sempre. E há alturas em que os jogadores não estão bem. O Rafa tem que jogar sempre. Pá, vamos lá ver uma coisa. Tu estás de facto a dizer que o José Brandão das Neves tem sempre razão e o José Brandão das Neves tem razão nenhuma. Vamos lá ver uma coisa. O que ele disse ao bocado é evidente que foi uma intervenção mais qualificada do que tem sido Verdade, ultimamente, daquele verdade. É. otimismo paradisíaco do José Brandão das Neves. Mas a verdade é Parece, que alguém tem parece razão. aqueles catequistas que dizem que não há Vamos meninos lá ver uma coisa. maus. Somos todos Vamos lá ver. filhos de Tu já te ouvi para Deus. aí 10 vezes. Tu nos Não últimos estou nada de 5 acordo com vocês, portanto, Não, vamos lá ver, nos últimos 50 minutos ao José Está Carlos bem. Soares, disseste, pai, 10 vezes que o José Manuel Neves tinha Das razão, coisas que eu que o João concordo, ele diz que ele tem Neves, razão. tu não sei muito bem o que é que se passa, tu estás a ouvir bem, o José Brandas Neves já há algumas semanas que pura e simplesmente não tem razão. O José Brandas Neves continua. Não tem, meu amigo. Eu digo isto com o máximo respeito que eu tenho por si. O José Brandas Neves está neste momento a viver, como a grande maioria dos benfiquistas, de uma ilusão. Eu acho que a ilusão morreu ontem para grande parte dos benfiquistas. Mas viviam todos aqui numa ilusão. Está tudo Mas também não bem. podemos ter não um só não está- conceito manicaísta do ou está tudo bem ou está tudo mal. Não, mas não é maniqueísta, mas é que tu lá estás tu. Já sei que eu não sou o Gebra das Neves, mas não é maniqueísta nenhum. E eu ando aqui há vários programas, há várias semanas, Tu ouviste-me dizer que estava tudo bem alguma vez? Não. Não, mas não é maniqueísta, mas não estou a falar de ti, pá, não Não. sejas egocêntrico. Eu só te estou a dizer, é que estou a dizer aqui há várias semanas que o Benfica não está bem. E eu disse aqui há umas semanas que o Benfica não ficava dos 2 primeiros lugares do Campeonato Nacional. E agora até te digo, se calhar não fica nos 3 primeiros. Portanto, nós vamos ver o que é que vai acontecer, mas nos 2 primeiros não ficamos de certeza. Ou isto muda muito, ou ficamos em terceiro, ou ficamos em quarto no Campeonato Nacional. Volto a dizer isto e volto a referir e digo as vezes que quiserem. E perante aquela pessoa que tu dizes que tem sempre razão, que é o José Brando das Neves, que dizia que eu estava de tolinho e que o Benfica Olha estava lá, ótimo. tu tens aí algum. Tens aí algum. Olha lá, ó Zé, tu em algum não. momento da Agora vossa. sou eu, Ó agora Zé, sou eu a falar. tu em Sou eu a algum falar. momento da vossa vida comum de amizade tu deste alguma nega ao Bruno? É que ele está. Ele está. Parece mesmo aqueles homens ou aquelas mulheres que foram rejeitados e então está recalcado. Nada disso, nada disso, nada disso. Mas deixem-me lá dizer aqui 2 ou 3 coisas, porque há muita coisa que eu não estou de acordo com vocês.
Dá a ver uma coisa. Começando ali pelo meu amigo José Carlos Soares, o outro senhor não é meu amigo, é meu inimigo, está-me sempre a atacar. Começando pelo meu amigo José Carlos Soares, só para dizer que o futebol, eu não me importa nada se o Benfica joga com croatas, joga com isto ou joga com aquilo. Aquela questão da Real Sociedade jogar com uma série de jogadores espanhóis, aquela questão é histórica, há muitos anos que isso acontece e tu sabes isso melhor do que eu. Espera, há uma Portanto, diferença não com é eles e o Atlético de Bilbao. Não. É a mesma coisa. Não é. O Atlético de Bilbao, O Bilbao só joga com Atlético de Bilbao só joga com os jogadores do País Basco, espanhol ou francês, e com os jogadores de Navarra, que Navarra para eles também faz parte do País Basco. E o Real Sociedade jogou lá o Oceano, na Real Sociedade. A Real Sociedade não pode jogar com os espanhóis, joga com bascos e estrangeiros. Essencialmente sempre teve esta postura. Mas também te queria dizer que o campeonato espanhol, que é o caso da La Liga, como sabes, não tem nada a ver com a Liga Portuguesa, não é? É um campeonato completamente distinto, com outro poderio e com outra... Mas também te posso dizer que ainda nos últimos jogos da Seleção Nacional, os jogadores do Benfica, ou os jogadores que passaram pela formação do Benfica, em 11 estavam lá 5. Eu disse isso aqui neste programa, que aqui há uns anos não era assim, era outra academia que tinha essa preponderância. Agora, em relação àquilo que estávamos aqui a falar, é assim, eu também estou cheio de azia, não é só o Bruno, não é só o Zé, aqui o ancião, como tu lhe chamaste inicialmente, 3811, também está cheio de azia. E está cheio de azia, mas eu acho que essencialmente, eu não entro muito nessas questões porque eu confesso que não tenho, gosto de ver futebol, adoro futebol, gosto de ver o Benfica, gosto que o Benfica ganha, analiso algumas situações, o que me parece a mim, em relação ao ano passado que está a faltar, é essencialmente aquela pressão que o Benfica fazia na saída do adversário. O Benfica este ano deixou de fazer essa pressão na saída do adversário. E, portanto, isso parece-me ser a grande pecha do Benfica relativamente a este ano. Na minha opinião. Já viste o que é que eu pus aí, não viste? Zé, eu, como sabes, estou longe, estou a gravar isto num telemóvel. Pronto. E depois só eu quando pus vir, aqui o 11 de jogadores que foram formados no Benfica e que saíram, atenção, só pus os 11, não pus nem João Neves, nem António Silva, nem nada. Éderson na baliza, João Cancelo, Ruben Dias, Lindelof e Nelson Semedo, André Gomes, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, João Félix e o Gonçalo Ramos. Portanto, jogadores formados. Zé Carlos, mas o que é isso? Isso. Não, porque ele estava a falar, confesso que, porque o Barão das Neves em relação à realidade, isso só vem demonstrar o que é a realidade do futebol português. Porque eu sempre critiquei aquela questão que dizia que o futebol português tem sempre que vender. São perspectivas nesse aspecto, se calhar, penso como o Bruno e outros não, mas penso como o Bruno. Mas, deixem-me-vos dizê-lo. Uau! O Florentino... Estou a sentir uma aproximação, Bruno. Estou a sentir... Cada vez que jogou... Uma tentativa de reconciliação, aliás, quando eu... Não, eu não abdico da minha forma de pensar. Não abdico nada da minha forma de pensar. Quando eu aqui há uns tempos falei aqui, eu segui estatísticas em relação ao Florentino e o que ouvi da parte dos meus dois amigos é que ele estava a jogar no lugar errado. Não tinha jogado no lugar correto. Quem? E depois, quando cheguei a Florentino... Mas quem é que disse que ele não tinha jogado? Quem é que disse que ele não tinha jogado? Num lugar certo? Não. Quando eu disse aqui que ele tinha errado, em 20 passos, tinha errado 17. Foi o que eu disse aqui. Sim, que o Chiquinho jogou. O Chiquinho tinha jogado, exatamente. Não disse nada de errado. Posso acabar? É que eu fui ver as estatísticas. Hoje em dia é fácil ver isso. Em todos os jogos com que o Florentino jogou até agora, e eu adoro o Florentino, atenção, adoro o Florentino. Se há jogadores do Benfica que eu gosto, o Florentino é um deles. Há mais, mas o Florentino, por exemplo, eu ultimamente, sou um mero exemplo. Enerva-me um bocadinho a maneira como o António Silva sai para o ataque, prende muita bola, não solta a bola de primeira e prende muita bola. Eu adoro o António, mas nesse aspecto do jogo, acho que o António Silva passado não acontecia ganhou isso, vício, mas este ano está a acontecer. E porquê? Já portanto, pensaste? O António não é Silva culpa não do António está... Silva, Zé.
Desculpa, mas não acontece isso, por exemplo, com o capitão. El Capitão, para mim, é um jogador ontem em campo, do Benfica. Não acontece isso. Portanto, não acontece isso. Ele solta a bola rapidamente. O António Silva, às vezes, tem a oportunidade de soltar e não a solta a bola, prende a bola. E, portanto, essa é uma das peças também. Eu só estou a dar exemplos de jogadores que eu gosto, e que, por isso, simplesmente, às vezes têm alguns pormenores que eu não aprecio. Eu lembro-me que no tempo do senhor, que agora está no camarote presidencial, do senhor Carlos Manuel, ele marcava cantos, foras, pontapés de baliza, ele marcava tudo, não havia mais ninguém para fazer essas coisas, era ele que fazia essas coisas todas. Portanto, são pormenores que às vezes é possível. Agora, o Florentino tem tido um desempenho este ano, e eu não gosto de ouvir muito comparações com o ano passado, porque o ano passado foi o ano passado, este ano é este ano. Se a equipa teve bem o ano passado, o Florentino se calhar também teve muito bem, a equipa está mal este ano e o Florentino para mim tem estado muito mal, porque tem errado passos que não errava até aqui. O Florentino não tem jogado, José Brandas Neves, não tem jogado. As vezes que tem jogado, eu fui ver as estatísticas. Desculpa lá, eu fui ver as estatísticas e nas vezes que tem jogado, quem não tem jogado e está pronto para jogar é o Gonçalo Guedes. Esse é que não tem jogado, que não ontem devia ter entrado. E o Florentino tem jogado? Na minha perspectiva, não tem jogado. O Florentino nem para a Taça de Portugal serviu. Zé, eu estou só a dizer, a fazer o contraditório. Mas ele tem, isso não é contraditório. O mal do Benfica, o Florentino falha aqui. Nós corremos o risco, num dia destes, se o Florentino chegar, fazer um grande jogo e a equipa não funcionar na mesma. Mas repara, e, portanto, temos que ter cuidado com estas análises de uma equipa de 11, estarmos a dizer que há aqui um Deus. Um Deus, isto tem a ver com a ideia de jogo. O José Brandas Neves disse aqui uma coisa que é importante, que é o Benfica, que eu disse logo na minha primeira intervenção, que é que o Benfica deixa jogar e não pressiona. O que me mete muita impressão. Para mim é a principal peça do Benfica neste momento. Se isso a minha primeira intervenção e que que o José Carlos Soares me pediu para fazer, foi logo o que eu disse, que o Benfica deixa jogar os adversários, que é uma coisa que eu tenho grande dificuldade O ano passado não deixava. E porquê? Era uma das coisas. Mas há uma coisa que eu devo dizer aqui. Tinha o Florentino e o Enzo no meio campo. O Enzo foi-se embora em janeiro, pá. E quando foi embora, o Benfica caiu assim, a pique, e mais 2 jornadas sem espírito de campeonato. Mas sabes qual era a vantagem? Eu digo-vos qual era a vantagem. Porque lá está, o Florentino falha, volto a dizer como falhava o ano passado, nos passos médios e nos passos longos. Quando estava o Enzo, ele não precisava de fazer passos médios nem passos longos, porque ele tinha ali o apoio ao pé dele. E o Enzo, por isso é que o Enzo é o Enzo e os outros são os outros, o Enzo conseguia dar rotação ao jogo. O Enzo dava 2 passos com a bola já estava numa fase de ofensiva. E tu hoje, quando o Florentino recebe a bola, não tem ali ao pé dele apoio, tem que meter mais longe, falha passe. Porque esse papel podia ser feito pelo João Neves. O João Neves tem características de receber ali ao pé do Florentino a bola, depois dele receber, e dar velocidade e rotação ao jogo. José Carlos, deixa-me dizer-te uma coisa que há um bocadinho não acabei a minha raciocínio, que é o seguinte. Sim. Eu também não. Mas isso é normal. Isso é normal, porque a idade já... Aliás, eu não tive direito à segunda volta e vocês já vão para a terceira. Com a idade já mastiga. Não é verdade. O meu amigo falou durante 17 minutos. Sim. E eu falei durante 8 minutos. Pois, está bem. Olha, Não. Agora amoei. Vá lá, Bruno 2. Vá, Bruno 2. Não, fala. É que ainda por cima, o José Brandas Neves está em África, está com sol, bom tempo, está ali de t-shirtzinha e tal. Está imbuído deste espírito africano. Eu também estou em África. Tu estás de t-shirt, mas é porque estás com aquecedores. O José Brandas Neves está no meio do sol lá em África e está todo contente. Deixem-me só partilhar com vocês o seguinte. A decisão do campeonato de São Tomé e Príncipe vai ser no próximo domingo. Uma das equipas que vai à final é da Ilha do Príncipe e é o Benfica do Príncipe. Boa. Vamos lá ver. É só para partilhar. Lá estarei. Vai ser lá no estádio feito pelos chineses? Não, este não é feito pelos chineses. Não. Só havia um estádio.
na cidade de São Sim, Tomé. só havia um estádio na cidade de São Não Tomé. não sabia que era Foi feito pelos chineses e não era relva, era erva. E continua a ser. Deixem-me só dizer mais uma coisa para perceberem que é, eu não vou atrás daquelas, eu vou-vos dar só um exemplo do que é o adepto do futebol. Pronto. Primeiro, Vês, Bruno, Benfica, vês? A culpa é deixem-me tua. só dar dois exemplos. A culpa é tua, Bruno. Dois exemplos concretos. Dois exemplos. Para a semana não venho. A seguir, a seguir falar ao meu amigo, deixe-me dar dois exemplos concretos. Eu tenho aqui a mesma pessoa que o ano passado fazia elogios enormes ao Chiquinho, este ano diz que o Chiquinho não vale nada. Mas isto, eu também acho que o Chiquinho não é jogador para o Benfica. Mas só para vos dar um exemplo do que é, mas só para vos dar o exemplo do que é um jogador do Benfica, do que é um adepto do Benfica, o que é um adepto do futebol. Mas o Benfica perde, e os comentários que eu leio é isto no balneário de cada um puxa para o seu lado. Como é que é possível alguém dizer isto sem conhecimento de causa? O comentário do adepto do futebol, o desespero da derrota, eu fico com azia, já sabem, quando o Benfica perde, nos próximos 10, 15 minutos não me digam nada. Lá em casa já toda a gente sabe isso, até o cão quando existia. Agora, fazer este tipo de comentários eu não faço e não me revejo neste tipo de comentários. Senhor Dr. Bruno Costa Carvalho, a palavra é sua. Não tenho assim grande coisa para dizer. Há uma coisa que relativamente assim... Não, depois disto a gente já nem se lembrava o que é que ia dizer, não é, Bruno? Tenho aqui anotado pelo seu otimismo africano que disse no dia 2 de outubro que no dia 12 de novembro o Benfica estaria em primeiro lugar no campeonato. Portanto, eu continuo, está aqui escrito e vamos... Calma, não foi no dia 12 de outubro, não. Não, disse dia 2 de outubro que no dia 12 de novembro o Benfica estará no primeiro lugar do campeonato. Não, está aqui. Volto a repetir, deve ter a ouvir aí com ruído. E essa possibilidade existe ou não? Existe. Também existe a possibilidade do Benfica se apurar para a fase seguinte do Champions. Pronto. Claro. Também existe a possibilidade de não sair os 100 milhões do Euro milhões. Peço desculpa, mas estamos a falar não de possibilidades, mas de probabilidades. Não, há quem estudou estatística é diferente. Esta é diferente. Portanto, só vos quero dizer o seguinte, isto agora aqui está um bocado de barulho a mais, mas só vos quero dizer o seguinte. Nós nem notamos a diferença, José. Nós nem notamos a diferença. Olha, mas está aqui um bocado de barulho a mais. Eu, aliás, se calhar... mas também estamos quase a terminar, portanto não vai ser... Não vai ser nada. Olha ele aí buscar o Moleskine, olha. A idade já não lhe permite. Não, está aqui. Eu sei o que é o Moleskine, tenho aqui para a troca. Agora chegou aqui o senhor dos câmbios, mas eu não quero cambiar moeda absolutamente nenhuma. O Bruno Costa Carvalho, espero que não tenha ficado chateado comigo por eu o interromper. Não, nada disso. Já estou habituado a ser muito posticado nesses programas e quase não falar. E agora são as notas finais. Agora vamos aqui tratar daquele assunto que daquele assunto. Tratar daquele assunto que pronto, está na altura de virmos aqui ao seu encontrar. É porque isto está tão... que eu até acho que já... não, é aqui. Eu estou tão transtornado, que já nem sei onde é que estava a sessão de esclarecimento. Daniel. Agora sim, é que vamos para aqui na sessão de esclarecimento e então começamos aqui ainda sobre o jogo de ontem. O João Batista diz que todas as grandes equipas têm um grande recuperador de bolas. Com isto pergunto onde anda o Florentino. O Tony Calado diz que desde o primeiro jogo percebemos que o problema é o meio-campo porque perdemos muitas bolas. Depois temos aqui o DD, não é DDT, é o DD 0429. Não que interesse para nada, mas no caso do Mundial, isto por causa depois
daquele corte sobre a tua opinião do Mundial de Sub-23, que o Iberista, o Mundial 2030, que o nosso Iberista Bruno Costa Carvalho fez. Não que me interesse por nada, mas no caso do Mundial estou completamente de acordo com o José Carlos Soares. Haja alguém. Fica-te muito mal trazer esta opinião só para. Embora tenha a ideia que uma tendência mais emocional. A minha relação com a Espanha, tal como a dele, é epidérmica e não no bom sentido, até que enfim que há alguém decente a comentar. Depois lá vem a amiga avançada do Bruno, mas que a senhora diz que não é nada disso. A Manuela Carmo, um beijinho para ela. Continuo a identificar-me com o pragmatismo crítica do Bruno. Não sou um amigo, como diz o José Carlos Soares, mas uma benfiquista crítica e apaixonada pelo Benfica. É uma benfiquista lúcida. É tua amiga, lúcida, ela pode dizer que não. Não a conheço, mas não negues. Vocês os dois não neguem. Depois temos aqui o benfiquista que diz: tenham cuidado com os comentários políticos, especialmente os não sei o que eu não consigo perceber. Contra os quê? Contra os Vox, sim. porque o YouTube anda a desmonetizar os caras que não seguem os canais que não seguem a agenda deles. Portanto, tem razão, que é tudo. Mas não nos podem calar. Portanto, era o benfiquista e estes foram. Lamento que não tenhas posto várias das opiniões que esta semana insistiram a elogiar as minhas intervenções. Não, mas não. E também, como não pôs nenhuma em relação a mim. Vocês têm os dois. Vocês têm os dois. Olha, há 2 semanas. Referências elogiosas. Sim. E hoje, em relação a mim, e não chores, porque há 2 semanas que eu só ando a pôr comentários sobre vocês os dois e não pus nenhum sobre mim. Não, puseste um sobre ti hoje e omitiste alguns que têm sido muito elogiosos, quer para mim, quer para os É natural, porque eu no primeiro, da primeira sessão de esclarecimento, pus 12 comentários e vocês disseram para só pôr 4 ou 5. Portanto, é que eu não tenho ninguém pago para pôr comentários a meu favor. Eu também não. Vamos às notas de rodapé, seus cães imundos. Começo agora pelo Bruno hoje. Muito bem, acho. Não, o José Brandas deve dizer. Começo pelo Bruno hoje. Quem é que manda aqui, afinal? Julgas que eu depois quero-te ouvir? Pois, é sempre o Zé Barão das Neves. Hoje começas tu, que é para não ter-me choradinho. Eu vou-te dizer, antes de aturar o teu quarto de hora final, que demora sempre 15 minutos a tua nota final, que é uma coisa, já é um clássico, portanto, a minha nota final... Toma para ti. Eu tinha nota de rodapé, mas com justiça nem sequer bem, não devia ter sido uma nota de rodapé, mas acho que, de facto, o Tiago Gouveia ontem fez uma exibição monumental. E acho que foi a única coisa que se tirou de positivo do jogo de ontem, que foi um jogo lamentável, mas isso tirou-se de tudo que é mau, foi isso que se tirou de bom. É pena tu não teres dado a oportunidade para comentar algumas das afirmações que vimos anteriormente ali das pessoas que nos acompanham, que, por exemplo, há ali uma pessoa que diz uma coisa muito curiosa, que diz que o problema do Benfica é no meio campo. Mas também é na defesa e também é no ataque, mas isso depois a gente para a semana já fala sobre o assunto para não alongar-me muito sobre este assunto. E temos que passar ao senhor idoso. Mas o Tiago Gouveia é de facto a minha nota de rodapé do positivo que surgiu ontem do jogo. Eu não sei se reparaste, José Barão das Neves, que esta nota de rodapé é tipicamente de quem não tinha preparado a nota de rodapé. Qual é a tua? Não. Mais ainda, peço desculpa. Uma nota para dizer que a primeira pessoa que neste programa se referiu ao Tiago Gouveia fui eu. Porque falaste antes, e portanto, o nosso amigo Bruno Costa estava aqui como nota de rodapé, e que vai buscar a nota de rodapé, aquilo que eu digo. Acho que ficar a falar sozinho. Nota de rodapé mais do que preparado. 2 minutos. Pensada, 2 minutos. E 2 minutos. Mostra a sua primeira.
vai ser melhor que a nota de rodapé de João Durão dos Neves. Para agradecer, para agradar ao Bruno, tenho a primeira nota de rodapé, é a morte de um grande benfiquista que jogou na equipa principal do Benfica, que é o Sr. Raul Machado. Um homem que eu ainda vi jogar, era eu muito criança, ainda vi jogar e que faleceu na semana passada. Esta é para agradar ao Bruno, que diz sempre que eu vou buscar coisas de Wikipédia e por aí fora. Depois, uma referência para o desaparecimento do Sr. Bobby Charlton, o homem que no Mundial de 66, injustamente foi eleito o melhor jogador do Mundial, quando devia ter sido o Eusébio da Silva Ferreira. Morreu também com 86 anos, recentemente, e foi um homem... Nós outro dia falávamos disto, eu depois fui ver, e há aqui pormenores engraçados, que é um Mundial que foi feito com 16 equipas. O próximo Mundial, julgo, vai passar de 32 para 38 equipas. E, portanto, estes Mundiais tinham 10 equipas europeias, 5 americanas e uma asiática. A célebre equipa asiática que nós recuperámos de 0-3 para 5-3. Nesse Mundial, que este senhor ganhou o prémio de melhor jogador, o Eusébio foi o melhor marcador. Recordar aqui também que o melhor jogador jovem nesse Mundial foi Franz Beckenbauer. E estas são as minhas duas notas, que entretanto vou-me despedir e vou tirar o microfone, está aqui um barulho enorme. Muito bem, já sabem, não esqueçam, antes da minha nota de rodapé, está ali em cima naquele cantinho de lá, subscrevam o canal, partilhem, cliquem no gosto e acima de tudo partilhem. Talvez não saibam, mas cerca de 80% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não subscrevem o canal, ou seja, apenas 20% de quem nos assiste é subscritor do canal. Portanto, não sejam um cão peludo, vá lá subscrever o canal, se fizer favor, partilhem o canal e cliquem no sininho, porque o clicar no sininho é sinal de que gostam dos conteúdos, ou que não gostam, mas cliquem sempre no gosto, porque isso vai nos ajudar. Quanto à minha nota de rodapé, vai para o Nimiasqueta, que também passou pelo basquetebol da formação do Benfica e da equipa principal. Como se sabe, é o primeiro e único até agora português na NBA. Ele está no Boston Celtics, tem estado muitíssimo bem e tem sido motivo de debate nas dezenas de podcasts ligados lá em Boston ao Boston Celtics. Ele hoje vai começar, aliás já começou esta madrugada a NBA, a fase regular. Os Boston Celtics com o Nimiasqueta vão jogar logo à meia-noite em Nova York com o New York Knicks. E a minha nota de rodapé vai precisamente para o Nimiasqueta, que está a fazer pelo menos os jogos da pre-season em 5 jogos, 4 vitórias e apenas uma derrota, mas onde ele entrou e nos 3 jogos que ele jogou muito bem, está a merecer a confiança do Manzanecaú, o treinador do Boston Celtics. Só quero aqui deixar 2 mensagens finais, uma para o meu querido amigo Jorge Carpinteiro, que na segunda-feira faleceu, ele que era um benfiquista tremendo, e que na segunda-feira infelizmente passou para o outro lado. E hoje de manhã, quando estamos a gravar, também um abraço para o meu primo, para o João Armando, que o Bruno conhece, que está em Angola, que hoje de manhã a minha tia faleceu também, a mãe do João. E pronto, era só aqui o abraço. José, deixa-me dar um abraço ao teu primo e a ti também, como é evidente, que era a tua tia, e portanto um abraço solidário para vocês todos, como é evidente. Eu faço minhas as palavras do Bruno. Para acabarmos isto com uma nota mais alegre, tirando isto e mostrando de facto a qualidade diferenciada que eu tenho de comentador deste programa
um bocadinho assim, um bocadinho acima do resto do painel. Eu gostava Gaba de sexto, Gaba de eu sexto. gostava de dizer aos nossos, a quem nos assiste a este programa, que não percam a série na Netflix do David Beckham, que vale mesmo a pena ser visto, é muito engraçada. E por isso deixo aqui já esta recomendação para que não a percam. Sabes que Gaba de sexto. nessa série há uma coisa curiosa, que era a Victoria Beckham, a mulher dele, que não queria que o marido, já há muitos anos que queria que o marido fosse para os Estados Unidos, porque estava farta de viver em cidadezinhas, ou seja, para ela viver em Madrid ou em Manchester ou whatever, aqui na Europa não, ela queria mesmo era ir para os Estados Unidos, e que ele aceitou o convite quando foi acabar a carreira lá nos Estados Unidos, porque a Victoria Beckham não se calava para ele ir. Isso é também uma coisa que podem ver nesta série. E pronto, meus amigos. Série que fui eu que recomendei que as pessoas vejam, e não o José Carlos Soares, que estava E muito menos o José Barão das Neves, que Não, devido à sua provecta aqui idade, o José Barão das Neves nem sabe o que é Netflix. nem sei o que é Netflix, exatamente. E quando ele ouve falar em Victoria Beckham, pensa que é aquela marca de roupa interior feminina da Victoria's Secret, que não tem nada a ver com a coisa que eu faço. Eu aqui onde Não, estou, ainda senhor, vou ao vamos clube de embora. vídeo, ainda vou ao clube de vídeo. Mas Isso, isso. são cassetes de Betacam, atenção. É o que tu quiseres, já os dois, adapta aos dois lados. Exato. Dá para os dois lados? Não. Mas acho que Aqui não há dessa fruta. Aqui não. Mas é assim. Mas gostamos de ti na mesma, hein? Estás à vontade. Um abraço para vocês. Um e para todas as abraço pessoas e também. carrega Um abraço Benfica. grande. Até para a semana, um abraço.